fazendo as medidas para fazer uma parte do fecho da cama. Peraí que eu vou mostrar como que eu vou fazer, como que a gente pensou. Olha, a gente precisa fazer um fecho para esse lado que seja capaz de esconder aqui, porque não é nem por esconder, mas porque o tampo da mesa precisa ficar preso aqui. Mas tipo, como também a gente não precisa ficar colocando muito para baixo e nem muito para cima, eu fiz aqui uma medida de 13 centímetros que dá tanto para esconder a parte da calha da mesa, quando fica ali 1 centímetro para cima, porque aqui onde vai estar o colchão, não tem necessidade do colchão ficar completamente escondido, porque depois se a gente um dia quer sentar, colocar as pernas para fora, que não fica uma madeira, tipo, atrapalhando isso, né? E imaginei fazer a lateral da cama um pouco mais alta. Então agora o que eu preciso fazer é tirar as medidas certinhas para que a madeira possa encaixar ali, porque tem o relevo da carrinha, a van que ela é arredondada, então é preciso, eu não sei se eu corto toda a madeira 1 centímetro a menos ou se eu vou arredondando ela ao contrário, essa parte de dentro vou arredondando ali para ela se encaixar depois que eu fizer o corte nela. Mas eu já fiz esse de papelão para facilitar, porque eu tinha uma noção exata de como eu queria dos dois lados, então eu fiz tipo recorte de papelão. E depois o que eu fiz? Desenhei em cima da madeira para eu ter uma noção exata daquilo que eu queria. Vou mostrar para vocês. Aí sou eu cortando. Aí chegou o Fernando para me ajudar, para não ter a sensação de que eu fiz tudo sozinha e ele ficou de fora. Mas podem ver que sou eu mesma quem tô cortando. Aí sou eu lixando. Podem ver que eu lixo muito bem. Aí depois de eu lixar, de cortar e lixar tudo, a gente foi lá testar. A testada final para ver se tinha dado tudo certo. O Fernando medindo com dedos, que o Fernando não usa metro, não usa fita métrica, usa dedos. O Fernando batendo o nível, mesmo que a carrinha esteja tudo torta, o Fernando tava batendo o nível. O Fernando furando. Fernando parafusando. Fernando testando. Finalizada aqui, ó, hoje. Eu tirei umas horinhas pra fazer isso e deu muito certo. Recortei, eu tinha visto essa referência na internet já assim, deixando essa ondulação aqui. A cama fica muito charmosa assim. E eu recortei, lixei, fiz a marcação, recortei, lixei. E agora o Fernando veio me ajudar a fazer a fixação aqui. E atrás disso, então a gente fez assim largo, porque atrás disso, não sei se... Peraí que eu vou... Não sei se vai dar pra mostrar. Olha, aqui atrás então vai ficar a calha da mesa. E a mesa vai ficar presa e não passa daqui. Então assim, foi uma solução boa, legal. E a gente gostou muito do resultado. Temos que fazer um teste agora, colocando o colchão pra ver como é que fica. Aí no outro dia a gente tenta usar a mesma estratégia de trabalhando aos bocadinhos durante o dia, e a gente resolveu fazer a outra parte da cama. Então tiramos as medições, já estava mais fácil porque a gente já tinha feito a primeira, e a gente resolveu fechar o outro lado da cama e separar a parte da casa e da garagem. Então a gente tirou as medidas, cortou, lixou. No caso eu cortei, eu lixei. Mas é claro que o Fernando me ajudou no final do dia, porque para parafusar tem que ser com ele, porque ele é um homem muito forte. Aí, gente, olha, é um desafio
cortar as coisas no escuro, só com uma luzinha, mas a gente dá um jeito pra tudo. Aí depois, no outro dia, a gente conseguiu fechar a parte da cama. Vamos tirar as medidas finais ali do tampo para fazer o recorte do colchão. A gente já tinha o colchão novo, já tinha tirado ele da embalagem, já tinha deixado ele inflar por 48 horas, que era indicado. Então a gente já estava também ansioso por fazer essa parte. Foi difícil ali essa luta com a fita métrica que eu estava tendo, mas no final deu tudo certo. E Deus deu a vitória, a gente conseguiu tirar a medida ali, cortar o colchão. E para nossa surpresa, agradável surpresa, deu tudo certo. A gente conseguiu encaixar o colchão, ficou melhor do que a nossa expectativa. A gente acha que ainda vai precisar dar mais uma afinada no recorte do colchão, mas para os principiantes já ficou um sucesso total. A noite caindo e a gente começando o segundo round. E trouxemos a carrinha aqui bem pertinho de casa. Foi uma manobra arriscada, porque a gente tem as arvorezinhas ali do outro lado. E aí a gente foi se ajudando, eu e o Fernando, pra gente não pegar em nenhuma arvorezinha, a gente conseguir colocar aqui, porque ficou muito melhor. É muito mais prático mesmo a porta de casa. O Fernando colocou umas luzinhas ali. E eu vou mostrar pra vocês um pouco do que rendeu o trabalho ontem e hoje. Olha lá quem já tá experimentando o colchão novo. Tá confortável aí, filho? Isso não pode faltar nunca, né? A gente colocou esse lençol aqui, na verdade, só pra proteger da poeira. Mas a gente hoje fez o recorte do colchão, colocamos essa capinha ainda sobre a capa do colchão para proteger melhor. A gente fez o recorte para testar, ver se ia ficar dentro dos conformes. A gente acha que ainda vai precisar fazer mais um recorte nele, porque a gente aqui pressionou bastante para encaixar. A gente preferiu cortar com uma margem de erro, porque a gente não sabe se dormindo nele ele vai ainda, tipo, sei lá, amaciar ou não sei. A gente não tem a certeza se ele vai continuar exatamente assim. Se ele continuar exatamente assim, a gente ainda vai ter que tirar mais uma pontinha dele para ele ficar mesmo bem ajustado aqui. Ontem a gente finalizou essa parte do tampo aqui. Eu fiz o corte e lixei durante o dia. E à noite o Fernando me ajudou a fixar. Gente, não é porque fui eu que fiz, mas assim, ó, nossa, fiquei muito orgulhosa do meu trabalho. Ficou assim, impecável. Para uma pessoa que nunca fez isso na vida, tô muito orgulhosa. Claro que falta, assim, alguns pequenos ajustes, né? Tipo, tem uns, assim, alguns detalhezinhos que, tipo, tem que pegar mesmo com a lixa à mão e lixar, né? Depois a gente vai pintar. Isso aqui são coisinhas que, tipo assim, só com a lixa manual ali mesmo na mão a gente consegue deixar, tipo, perfeito. Né? Com a lixadeira mesmo, ela não tem como ir ali no cantinho. Aqui ficou quadrado para fazer a porta. O Fernando mediu. Então fica esse quadrado aqui. Ficou muito legal. A gente já mediu ali com base na caixa d'água, porque a porta tem que vir. Não podia ser até embaixo, porque, né, não tinha porque, como a caixa d'água vai ter que ficar posicionada mesmo aqui, a porta tinha que ficar mais ou menos aqui. Aí ainda a gente vai fazer depois a gente vai recobrir uma base de madeira por cima da caixa, porque na caixa a gente não pode pisar ou estar sobre ela, ou se precisar passar por aqui numa emergência, não pode pisar nela, nada disso. Então a gente vai ainda criar aqui uma armaçãozinha de madeira fixada no chão, que proteja a caixa e que a gente, se precisar, pode, né, tá com peso, colocar alguma coisa sobre a base de madeira aqui, como se fosse uma caixa, assim, para proteger a caixa de água. E aí hoje ainda eu aproveitei o dia para fazer esse recorte dessa madeira aqui de cima. Tirei a medida e o Fernando fixou para mim no final do dia. Com
como não tinha nada aqui, então aparentemente tá tudo muito bonito, mas aqui é uma coisa que a gente ainda não tem ideia se é assim mesmo que a gente quer ou não. A gente até tá fazendo isso pra testar como que vai ficar esse acabamento, porque assim, aqui tem uma estrutura que é muito sem padrão nenhum. Acaba dificultando um pouco assim as nossas ideias e a gente acaba ficando um pouco engessado em relação a como colocar as coisas e como fixar as coisas. Aqui a gente tem que revestir também essa parte aqui que incomoda muito no dia a dia, porque até como vocês sabem... Peraí, deixa eu virar essa câmera pra mim. Até porque, como vocês sabem, a gente acaba usando essa carrinha agora como nosso único carro, como nosso carro. O nosso carro de dia a dia que a gente tinha estragou, a gente acaba agora usando a carrinha para o nosso dia a dia. Não é uma coisa muito conveniente assim, porque ela é muito grande, é mais difícil de estacionar, mas também por outro lado, a gente tem achado positivo porque, imagina, se a gente tiver algum problema com mecânica ou enfim, assim, é mais fácil, digamos assim, de perceber se a gente vai ter algum problema ou não. E se a gente, por acaso, tiver algum problema, no dia a dia, usando ela mais vezes, é mais fácil de perceber, caso ela apresente algum problema mecânico, ou enfim, né? Então, por outro lado, é como se a gente estivesse meio que amaciando ela, assim, sentindo como é que ela é, como é que o motor é, né? Tendo essa percepção assim no dia a dia também acaba por ser positivo. Imagine que se a gente não usasse elas, só construísse ela e depois saísse para uma viagem, a gente podia às vezes ter uma surpresa por nunca ter usado ela um bom bocado, né? Então a gente, por esse lado, acaba sendo positivo também. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um recorte que eu comecei a fazer aqui, um esboço. O Fernando fez um recorte aqui. Essa parte aqui, ela era inteira. O Fernando fez um recorte pra mim, pra ver se o meu banco aqui, ó, ele vai poder vir agora um pouco mais pra trás. Porque o que acontecia? Ele ficava muito travado aqui nesse ferro e ficava assim um pouco desconfortável. Quando a gente ficava muito tempo de estrada, ficava um pouco desconfortável. Porque parava aqui assim ainda o banco, então ficava muito em pé. Agora o Fê cortou aqui pra mim e eu tô fazendo esse recorte aqui de madeira pra meio que dar um acabamento. Gente, é muito chato de vocês. Tem que vir aqui e medir várias vezes. E eu fiz ele só até aqui porque a pretensão a partir daqui a gente tem um balcão aqui pra fazer, que na verdade vai ser a cama do Pedro. E aqui a gente pretende fazer com uma outra madeira. Então assim... Ai, tá tudo muito incerto, parece ser, a gente vai, eu vou fixar isso pra ver como é que vai ficar, e depois a gente vai perceber assim, que, se com outra madeira aqui vai ficar uma coisa muito estranha ou não, a gente ainda não sabe. Tem que meio que testando as coisas pra ir vendo como é que acaba, depois a gente vai fazer o acabamento aqui e se calhar a gente vai fazer o recorte das outras madeirinhas aqui, para encaixar mais as duas aqui que estão faltando, para ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar muito legal.